O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30, no canal YouTube Gestão em Pauta com Cláudio Luve e na TV, todas as terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 Vivo e 9 Claro, em São Paulo. E todas as quintas-feiras, às 22h30, no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV, na Grande São Paulo. E canal 508 Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é Tendências Corporativas. Estratégias para empresas competitivas e sustentáveis. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o Diógenes Carvalho Lima. Ele é diretor de negócios da Novitar Restaurantes Empresariais. Diógenes, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Poxa, é sempre assim um prazer, né? Você já se tornou um grande amigo, um grande parceiro, já veio no programa, só que era de uma outra emissora, e aqui pela primeira vez na Com Brasil TV, né? Verdade, muito obrigado pelo carinho e pelos convites, a gente vai sempre aceitar. É isso aí. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade, pessoal, informar aqui a toda a nossa audiência que a Novitar Restaurantes Empresariais agora é nossa parceira e patrocinadora. Quero agradecer ao Diógenes pela confiança, pela abertura dada, a Renata, a Daphne do marketing da Novitar, toda a direção, todo o pessoal envolvido no processo, né, para a gente poder realmente fechar essa parceria e que seja duradoura aí, tá certo, Diógenes? Será, com certeza. A gente costuma fazer coisas de bom longo prazo, então vai ser mais uma delas. Maravilha, maravilha. Mas fala um pouco mais de você, da sua jornada até chegar na Novitar. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez. Eu sou um profissional que estou com 42 para 43 anos de carreira. Eu comecei numa empresa muito pequena, perto de casa, como office boy. Depois tive a oportunidade de ser muito rapidamente promovido a assistente de compras e vendas. E depois eu acabei indo para o Exército, sou oficial da reserva, sou primeiro-tenente, saí em 1991. Mas de lá para cá sempre trabalhando com alimentação ou serviços, né? Então, já são aí mais de 36 anos atuando nesse segmento. Trabalhei em várias empresas e na Novitar eu estou há 7 anos. É uma empresa jovem, é uma empresa
que está se tornando referência naquilo que é os nossos serviços de restaurantes empresariais, né? Fazer refeições dentro das empresas é algo bastante complexo, porque as pessoas saem das empresas e convivem hoje em muitos lugares que tem espaço de alimentação. As praças de alimentação estão em todo quanto é lugar, né? Você tem lá o food trucker, você tem várias opções. E isso, quando ele volta para a empresa, ele quer algo mais ou menos semelhante àquilo que ele vivenciou no final de semana, ou nas férias, ou no feriado. É um desafio muito grande para nós, mas felizmente a gente tem tido bastante sucesso. E é claro que apostando em parceiros, como é o caso de você, nós vamos ter isso com mais longevidade e mais distância. O único ponto, eu sei que você abrange muitos espaços, muitos lugares, inclusive fora do Brasil, a gente ainda atua em São Paulo e Minas Gerais. A gente ainda não foi para outros estados, nós optamos em crescer por ondas. Nós vamos chegar lá, mas por enquanto, São Paulo e Minas. Maravilha! E são grandes, né, grandes cidades aí, né? Estados, né? Sem dúvida. Maravilha. O porte de empresa que vocês atendem, qual o tamanho do porte de empresas? Olha, a partir de quantas pessoas precisa ter uma empresa? Por exemplo, se você tiver a partir de mais ou menos umas 100 pessoas, já é algo que a gente consegue analisar com um pouco mais de competitividade. Mas a gente tem clientes com 40 refeições, né? Que está disposto a ter um produto melhor por um preço diferente e conseguir a sua devida atenção sobre esse aspecto. Então, é muito triste eu dizer, tem que ser tanto ou tanto. Eu tenho empresas de 2.000, tenho empresas de 3.000 refeições, mas tenho também empresas, como eu falei, de 40 refeições. Então, não tem um número certo, mas a partir de 100 nós estamos sempre à disposição para atender. Maravilha, maravilha. E com certeza aí vocês vão expandir aí a todo o Brasil aí. Tomara. Que a qualidade é incrível. Jorge, quais tendências corporativas vieram para ficar e transformar as empresas e as relações humanas? Boa pergunta. Olha, é algo bastante complexo, porque a mudança é a única coisa constante na humanidade, né? Então, as pessoas que ficam imaginando que não haverão novas mudanças, elas estão realmente fadadas a não terem sucesso. E vem, óbvio que muitas coisas vêm em forma de moda, né? Algo que vem e daqui a pouco já está saindo. Nas empresas, de modo geral, uma coisa que eu acho que não vai voltar mais é a questão das empresas terem as pessoas no centro das empresas. A gente sempre falou, pessoas é importante, pessoa é o maior patrimônio. Só que agora, mesmo com o advento da IA, né, da inteligência artificial, com toda essa força que ela vem, ela mostrou-se que sem os seres humanos nós não vamos conseguir fazer nada muito melhor. A gente precisa das pessoas, porque as pessoas são a parte criativa das empresas, é a parte emocional das empresas. Sim. Não dá para fazer tudo apenas com o cérebro, que é muito do que a inteligência artificial vai ajudar e vai ajudar muito e está ajudando já muitas empresas. Então esse é o primeiro, né? Centrar nas pessoas. E quando eu falo centrar nas pessoas, a gente se preocupa com as questões humanas mesmo, aquela, como é que eu faço para essa pessoa se sentir melhor no trabalho? Não necessariamente eu vou fazer ela se sentir feliz, porque felicidade é um complexo muito maior, mas que ela lá não se sinta infeliz. Sim, sim, que ela vá para trabalhar e diga assim, aqui eu não me sinto infeliz. Verdade. Então, esse é um ponto que a gente quer trabalhar. Verdade. Tanto que também a Novità tem um slogan que é lugar de pessoas felizes. Porque a gente entende que se o meu colaborador estiver feliz, ele vai fazer o consumidor feliz e com certeza a empresa que nos contratou também vai ficar satisfeita com o nosso serviço e a gente vai ter mais tempo para trabalhar juntos. Esse é um ponto. Outro ponto é que a tecnologia ela tem que ser usada, não há como fugir disso. E eu não estou me referindo apenas à IA, estou falando que todos os tipos de tecnologia são importantes, né? Mas ela tem que ser para que você gere eficiência. Porque quanto mais eficiência eu gerar, mais qualidade do produto eu vou ter e mais ou menos trabalho eu terei. Trabalho, pelo menos o trabalho que traz o suor, aquele que realmente fadiga as pessoas, que aí emendo com a questão da saúde mental dos colaboradores, e depois da pandemia isso, óbvio, virou algo muito mais sério, muito mais atenção. Tanto que a gente tem aí, já está agora, né? Nós estamos gravando esse bate-papo exatamente no momento que está começando a valer NR1, né? Verdade. Então isso é um momento histórico importante. Eu não acho que a gente tenha que fazer as coisas por conta da lei, mas a gente tem que fazer as coisas porque vai trazer um benefício para as pessoas que convivem conosco. E esse é o nosso foco lá na Novità e eu imagino na imensa maioria das empresas, né? Outro ponto que a gente não pode esquecer, e num país como o Brasil a gente tem vivendo muito, é a questão da governança.
As empresas precisam se preocupar mais com a governança daquilo que ela faz. Mas não só por conta da burocracia, que ela exige isso também, mas não é por isso. É por conta de que eu tendo essa governança, esse compliance, eu não vou deixar de fazer coisas erradas, eu vou tentar buscar a coisa mais perto daquilo que é o mais correto, tanto eticamente, moralmente falando, e dentro da legislação. A concorrência fica mais competitiva, mas por outro lado ela fica igual, não tem aquela coisa das pessoas estarem sendo enganadas por conta de uma propaganda ou uma publicidade. Então esses são os pontos que, na minha maneira de ver, são aqueles que vieram para ficar e não tem volta. Não tem volta, né, Jorge? Mas você citou um ponto aí bem interessante, é a questão de colocar as pessoas no centro do negócio, né? Em cima disso, temos aí agora a NR1, né, que ela vem aí para poder melhorar essa questão até do ambiente mesmo, quando se fala em saúde mental, né? Então, para você ver que realmente isso é uma tendência, pessoas. Claro. E é como você falou, se as pessoas não estão bem, isso vai refletir no cliente. Agora, se as pessoas estão bem, também vai refletir. Também vai refletir no cliente. Então, olha a importância, né, Diógenes? Então, realmente, embora que temos aí a tecnologia, a IA, a governança, né, mas por trás são as pessoas. Sim, sempre serão. Sempre serão. E agora mais do que nunca, né? Porque agora a empresa tem que entender o seu negócio prosperar e ficar sustentável, as pessoas estarem bem. Seguramente. Faz todo sentido. Não é isso, Jorge? Então, e também é interessante deixar claro aqui para a nossa audiência, os RH, as empresas, não enxergar isso como um custo. A NR1, por exemplo. Porque isso é um investimento. Porque se eu tenho um colaborador bem, saúde física, mental, emocional, ele vai poder produzir melhor e mais. Perfeito. Então isso lá na frente vai refletir nos números, na saúde financeira da empresa. Seria isso, Diógenes? Também, porque Também. Você perceba, nós sempre medimos aquilo que a gente vê. Todas as empresas, e muito provavelmente na Novità também existem, os famosos custos invisíveis. Então, quanto custa um turnover? Muitas vezes a gente não mede isso. É verdade. Quanto custa uma falta de um colaborador por um período que você não estava prevendo essa falta? Não é? Existem situações onde muitas vezes, quando um funcionário teu falta, você não sente lá na ponta. Eu não sei, por exemplo, que eu tenha comprado um carro e alguém tenha dito para mim, tá sem uma arruela porque faltou 10 funcionários em tal dia na fábrica, que foi o dia que foi feito esse carro. Eu nunca ouvi isso. Eu sei que tem recall, que pode até ter sido por essa razão. Não acredito também. Mas, agora, no meu caso, que é a prestação de serviços e assim como milhares de empresas, se o meu funcionário não for, ele vai fazer uma falta imensa no meu trabalho, no meu serviço e na minha entrega. Sim. Então, quanto custa isso? Não é só medir aquilo que eu consigo ver, mas aquilo que é invisível. E a saúde mental dos colaboradores, o bem-estar, não por uma questão de paternalismo, absolutamente, não é isso. Porque se você quiser fazer as pessoas serem felizes, venda sorvete. E se você puder dar sorvete, elas ficarão mais felizes ainda. E se puder fazer isso na Califórnia, melhor ainda. Melhor ainda. Não há possibilidade de você fazer as pessoas o tempo inteiro felizes. Não é possível. Não é porque não é só uma questão da empresa, isso é uma questão de todo ser humano. E na maioria das vezes a felicidade, né? Sempre, eu entendo, a maioria das vezes a felicidade está dentro de você. Sim, sim. Então, mas são coisas externas a você que podem contribuir para que você tenha uma jornada melhor, uma jornada feliz. Então eu entendo dessa maneira, a Novità entende dessa maneira, por isso que a gente se preocupa muito com o tipo de serviço que a gente entrega todos os dias. Hoje são mais de 100 clientes e são mais de 50 mil refeições feitas diariamente. Então é um número ainda pequeno comparado com várias empresas do mercado, mas pode ter certeza que a gente tem um atendimento, realmente não é nota 10, porque a média é 9,3, mas é quase nota 10. Poxa, mas é fantástico, né? Mas o importante é a entrega da qualidade que vocês têm. Tem 100 empresas, mas a qualidade é impecável. Né? Então, aquelas que puderem conhecer vai ver que realmente é diferenciado. E eu acompanho, né? Eu acompanho o trabalho de vocês lá e é fantástico, né? Mas é isso mesmo, Diógenes. É realmente, como você citou da questão da felicidade, ela é interna, de dentro para fora mesmo. Mas o ambiente, sim, como você bem citou, influencia. Né? Perfeito. Então, dependendo do que você acredita, dos seus valores, por exemplo, depende do que acontece fora,
vai te impactar algo ali, né? Ou positivo ou negativo, né? Eu gosto de falar que, como você falou, não dá para estar feliz a todo momento, não é isso, não é ficar rindo a todo momento, não é essa a ideia, né? A felicidade não é o riso, né? Tá todo dia rindo, né? Mas eu penso que é o quê? É propor situações, eventos que promovam o melhor possível ambiente saudável, Perfeito. né? E aí, em cima disso tudo, Diógenes, a gente está falando de pessoas, falamos um pouco aí da questão da tecnologia, questão dos resultados, inovação por trás de tudo isso, né? E qual que é o papel das lideranças nesse contexto? Qual o jogo de cintura que tem que ter aí uma liderança ali em todas essas situações que envolvem ali o negócio? Olha, tem uma frase que todo mundo fala muito, eu não gosto muito dela não, eu sou obrigado a admitir, muitas vezes já disse isso, né? É liderança humanizada, né? Até onde eu sei, nós somos seres humanos, então tudo que é a minha relação é uma relação humana. Sim? Então, se eu tenho que humanizar alguma coisa, é porque está desumanizado. É verdade que as relações, elas foram, ao longo dos anos, elas foram perdendo muito os seus valores, a sua significância, aquilo que realmente importa, lamentavelmente. E não é por conta da tecnologia, mas é também por conta desse mundo acelerado, onde as pessoas querem respostas imediatas. Então está mais fácil você dar um joinha do que você dar um abraço. Está mais fácil você mandar um texto curto do que você efetivamente tomar um café com a pessoa e ter mais touch do que tech. É verdade. Mas eu entendo que o líder ele tem que pensar assim: o que eu tenho que fazer para ter o melhor das pessoas, o melhor dos meus recursos, para que eu atinja mais rapidamente os melhores resultados possíveis? Para minha visão, é um combo, é um conjunto. Pessoas, mais inovação e mais resultado. Ou seja, quando eu somo tudo isso e me preocupo com essa fórmula, a chance de sucesso é maior. Sim. Por quê? Numa inovação, eu não vou seguir uma manada, eu não vou seguir uma tendência só porque está todo mundo fazendo. Pode ser que seja bom para aquela empresa, para A, para B, para C, mas não necessariamente para mim. Exatamente. Então eu tenho que analisar isso. E analisar como? Isso vai ser bom para o meu cliente? Isso vai ser bom para a minha organização? Isso vai melhorar o papel, o trabalho e o desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo? O quanto eu vou aportar de valor para essas pessoas que convivem, né, que são os famosos stakeholders, reais, e não aquelas coisas do tipo assim, eu estou praticando tal coisa. Porque senão fica muito greenwashing, né? Como é o caso, às vezes, do ESG, onde as pessoas falam, mas no fundo elas não estão fazendo nada que melhore de verdade isso. o social, o Sim. econômico, o governante, né? E o ambiental. Então, de verdade, é ter a intencionalidade daquilo que é importante e que não necessariamente eu preciso fazer igual o meu concorrente faz. Isso mesmo. Poxa, você citou algo importante aí. É aquele negócio, né? Não adianta estar ali somente no quadro. Exatamente. É muito comum. A ISO 9000, né, que foi uma das primeiras que chegou no Brasil com esse carimbo de certificação, então você tinha lá a política da qualidade, nós também temos ISO 9000. E era uma preocupação enorme, né, de saber, poxa, o auditor vai perguntar, a pessoa tem que saber de cor e salteado o que é a política, a denominação daquela política. Cara, quando isso começa a fazer parte de você, entra no seu sangue, você não precisa pesquisar a sua carteira de identidade para saber qual é o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o dia que você nasceu. Talvez você tenha que consultar o dia que registrou aquela carteira, aí ninguém vai lembrar. Mas às vezes até a Secretaria Pública você é capaz de dizer, né? Mas acertar a data. Mas o número do RG não é difícil de saber, é fácil de aprender ao longo dos anos, Exato. né? Então, são coisas que você tem que estar vivendo. Não dá para você simplesmente colocar na parede, como você falou. E isso cabe muito ao líder, porque as pessoas elas vão pelos exemplos e não pelas palavras. As palavras podem te chamar a atenção, mas o que te move mesmo são os exemplos, são a forma como você age sobre as coisas que você fala. Então isso eu acho que é o grande arrasto que o líder pode ter em qualquer tamanho que ele tenha. Sim. Ele pode ser o CEO, como ele pode ser o líder de um pequeno estoque lá com 3, 2 pessoas. É o exemplo dele que faz a diferença. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, Diógenes, que está falando aqui de liderança, né? A importância do papel de um líder dentro de uma organização, dentro das equipes, né? Hoje, para muitas pessoas ainda, a questão da tecnologia da IA assusta elas um pouco. Uhum. Então,
ter um pouco de medo, não sei se seria isso, mas diante desse cenário, qual seria o papel do líder? Mostrar para aquela pessoa, né, a importância de ter uma IA como parceiro do negócio. E não, de repente, como medo, não sei se... Como um inimigo, né? Como inimigo, Olha, eu acho que tudo na vida, para mim, é educação. Então você precisa entender o que é a IA para você poder dar a sua contribuição para o teu time, para a tua empresa, para a sociedade, para a tua família, muitas vezes, né? A IA é uma ferramenta, como tantas outras que a humanidade já fez, né? Nós saímos do vapor para a eletricidade. Verdade. Né? E talvez tenha sido a maior ou a última grande virada da humanidade foi isso. Imagina, você não tem mais que acender os lampiões e apagar os lampiões ao longo do tempo. Isso é sensacional, apertar apenas um botão e a energia está lá. Né? E tantas outras coisas que a humanidade fez. Então, é mais um grande movimento. O que eu acho sempre é o seguinte, a IA vai te tirar o emprego não do ser humano, mas do ser humano que domine a IA. Exatamente. Há anos atrás, a gente olhava nos currículos, até hoje você olha alguns currículos, está escrito lá que a pessoa é competente no pacote Office. Hoje, de verdade, se não souber Office, também não vai mudar muito, porque a IA vai fazer. Sim, sim. Então você precisa saber a IA, não mais o Office. Exatamente. Né? Não que o Office perdeu a importância, absolutamente, mas a IA é capaz de fazer coisas mentais muito mais rápido, muito melhor, com muito mais assertividade que o ser humano. Com certeza. Então, eu não preciso ter uma pessoa que fique lá fazendo matemática, contas, porque a IA vai fazer melhor. Mas a IA não sabe transformar uma queixa, muitas vezes, de um cliente em uma solução. Verdade, Diógenes. Por quê? Perfeito. Porque ela não tem a emoção ainda. Exato. E talvez não vá ter. Essa é a grande verdade também. É uma discussão sobre se ela terá coração, eu acho meio difícil. Cérebro, não tenho dúvida que ela tem melhor que o nosso. Mas será que ela terá a percepção de quando você chega em casa e vê o seu filho com aquela carinha mais triste, de falar, poxa, peraí, deixa eu entender o que aconteceu. Talvez ela saiba como perguntar, mas ela não sabe extrair o sentimento. Então, primeira coisa que eu vejo é assim, o líder tem que estar envolvido nisso. Ele tem que ser uma pessoa que saiba. Boa. Ele precisa saber igual um técnico? Não. Mas ele tem que saber, ele tem que usar, ele tem que estimular o uso. Não para que haja uma facilidade do trabalho apenas, mas para otimizar o resultado, gerar produtividade. Sim. Talvez você vai fazer mais e melhor com menos. Então, você vai fazer muito mais coisas, fazer melhor e com menos tempo ou com menos pessoas. Pô, então a IA vai tirar o emprego de alguém? Pode ser que sim. Mas já está comprovado que todas essas grandes transformações, elas geraram mais empregos. Exato. Em algum momento ela gerou uma demissão, que pode ser muito mais por uma questão de marketing. Muitas empresas globais demitiram 10, 25 mil pessoas, mas muito mais por uma, na minha maneira de ver, mais por um marketing, de estar na vibe, de estar naquela hype, do que efetivamente porque era necessário. Sim, sim. Mas que a IA vai trazer uma produtividade maior do que a gente já viu até hoje, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Mas não precisa ter medo dela. É. Se eu puder falar aqui diretamente para você, que é um funcionário ou que é um líder, não tenha medo da IA. Junte-se a ela, que eu tenho certeza que ela vai te levar ainda mais longe. Exatamente. Esse foi um ponto importante, é aprender sobre IA, é acompanhar, né? É estar próximo dela, né? É acreditar que ela é uma parceira, né? E agora a gente vai revelar aqui as nossas idades, né? Um exemplo prático aqui, né? Eu, quando entrei no banco, Diógenes, eu era jovem e tal, né? Vamos revelar aqui as idades, pessoal. O meu teste ali foi na máquina de escrever. Sim. Da xilografia. Da xilografia tinha até certificado, diploma. Isso. Eu lembro que para você aprender tinha uma caixa que cobria o teclado, você ficava ali e tal. Então, ou seja, quando veio a informática, todo mundo ficou preocupado, mas não. Todos nós se adaptamos à informática, ao computador. Sem dúvida. Então, o segredo é acompanhar, é se atualizar, né? Porque também se você não se atualizar, vai acontecer igual o caso, como exemplo prático, a Olivetti. Sim. A Olivetti era uma grande referência de máquina de escrever, e depois elétrica, né? Manual e depois elétrica, né? Mas não acompanhou ali a tendência do momento. Verdade. Né? Então, Nokia é um exemplo. Nokia. A Xerox é outro exemplo. Exato. E a gente está cheio desses exemplos. Exatamente. De pessoas que negaram a mudança. Exato. Então, assim, é claro que a mudança sempre... Principalmente aquela mudança que as pessoas também... É outra coisa que eu não gosto muito de falar. Você tem que sair da zona de conforto. Cara, se na zona de conforto eu sou o melhor... É na zona de conforto que eu tenho que estar.
Porque lá eu sou o melhor. Exato, exato. Então, é que zona de conforto fica parecendo que é de coisa de vagabundos, né? De pessoas que não querem trabalhar. Não, zona de conforto não é dormir o dia inteiro. Zona de conforto é saber, isso aqui ninguém faz melhor do que eu. Exato. Só eu sei fazer melhor que qualquer um. Não significa dizer também que você não pode melhorar. Sim. Então, não é um abandono, não é uma situação ou outra situação, é uma situação e outra situação. Então você pode, não precisa ser ou líder ou gestor, não. Você pode ser líder e gestor. Sim. E tá tudo certo e vai dar muito melhor do que se só for só líder ou se você só for gestor. Perfeito. Né? Aliás, ao contrário, eu acho que o ser humano e o líder daqui para frente, ele vai ter que ser cada vez mais um equilíbrio, não sei se é 50-50, mas cada vez mais um equilíbrio entre capacidade técnica e capacidade humana. Com certeza. Né? De respeitar os outros, de tratar as Isso. pessoas como devem ser tratados, né? Independente de todas essas normas que a gente foi estabelecendo ao longo dos anos, né? Que começou lá com 10, né? Se a gente for olhar aí em termos de religião monoteísta, né? Começou lá com 10 mandamentos. Hoje, se você vê, cada país, se somar todas as legislações de tudo que eles dizem que não é para fazer, deve dar centenas de milhares. Por quê? Porque a gente foi desumanizando, isso eu concordo. E a gente foi ficando menos bom, ou para não dizer que ficou pior. Mas a gente pode voltar para isso. Sim. Só que tem que entender que eu preciso fazer isso com a ajuda de alguém. Exato. Para que eu possa ajudar o outro a fazer mais e fazer melhor. Perfeito, perfeito, Jorge. O papo está bom, mas deixando isso aqui os patrocinadores. Claro. O Centro Universitário ENIAC, com curso de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e AD nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho. O RH Max, plataforma de recrutamento com uso da IA. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. E a mais nova parceira patrocinadora, a Novitar Restaurantes Empresariais. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta! O tema de hoje é Tendências Corporativas, Estratégias para Empresas Competitivas e Sustentáveis. Estamos aqui com o Diógenes Carvalho Lima, ele é diretor de negócios da Novitar Restaurantes Empresariais aí, que aliás o bate-papo tá incrível aqui, né, Diógenes? Dando sequência a esse nosso bate-papo, que tá top demais mesmo aí, Diógenes. Quais características mantêm uma empresa relevante e competitiva ao longo do tempo? A primeira delas é ter uma cultura forte, uma cultura que realmente supere o tempo, né?
não dá para ser uma pedra, né, que não vai nunca sofrer algum tipo de desgaste pelo tempo, pelo vento, pela água. Mas se você for uma empresa que fica mudando comportamentos, fica aceitando certas coisas, promove ou até premia certos comportamentos, a chance de você não se dar bem ao longo do tempo é muito grande, né? As empresas feitas para durar, elas têm isso como premissa, elas têm os valores que não se mudam ao longo do tempo. Então, se eu acredito em determinada situação, independente do mundo externo, eu vou acreditar naquela situação. Eu sei que não é fácil, né, de você, muitas vezes, remar contra a maré, ir a favor de um ponto que está todo mundo indo contra. E não se trata de ir contra por ir contra, mas são valores, são princípios dos quais te norteiam, né? Exato. Eu costumo sempre dizer, você pega, por exemplo, aí não estou dizendo que está certo ou errado, você pega a Igreja Católica, tem mais de 2000 anos. Certo ou errado é aquilo que está lá. Então, tentar mudá-la seria mais ou menos como dizer assim, olha, acabou 2000 anos, passou a ser um mês, um dia, um mês, um ano. Assim. Então, não é tão simples. E assim vale para as empresas também, né? A gente está tratando de assuntos diferentes, mas como organização dá para se levar da mesma forma. Esse é um ponto importante. Então, a cultura, os valores. Uma outra coisa que eu acho que às vezes falta, e aí, claro que com o tempo você pode mudar a forma, mas não o conteúdo, é a disciplina para a execução. Durante muito tempo, as pessoas falam em planejar. Eu tenho a felicidade de ter trabalhado com planejamento a vida inteira, ser um professor que dá aula de planejamento, né? Mas o planejar é muito importante. Sim. Porém, sem execução não vale nada. Você perdeu todo aquele tempo, basicamente à toa, porque você não colocou em ação aquilo que você estabeleceu como plano. Então, muitas empresas, às vezes, elas acabam não tendo uma forte gestão sobre a execução. Então, a disciplina da execução é super importante. Uma outra coisa que eu acho, assim, analisando o que você perguntou, e a gente falava no bloco anterior sobre liderança, né? Empresas que sobrevivem há muito tempo, elas têm líderes que formam líderes. Veja, eu tenho uma cultura comigo, faz muitos anos já, de que eu tenho que analisar sempre o meu organograma há 3 anos. Como funciona? Imagine que hoje eu estivesse chegando nesse momento na Novitar, como aconteceu há quase 7 anos atrás. Eu tenho que olhar para aquele meu lugar, a minha responsabilidade e quem está ali junto comigo e entender, daqui a 3 anos, quem dessas pessoas, e teria que ser dessas pessoas, estarão em condições de estar me substituindo. Pode ser que já tenha gente quase pronta, faltando um pouquinho, mas eu preciso trabalhar essas pessoas para que elas possam ser os meus substitutos no futuro, por 1 milhão de razões. Eu posso querer sair da empresa por alguma razão. Eu posso ter uma oportunidade de crescimento da qual, como é que eu saio se eu não tenho ninguém para colocar no meu lugar? Eu posso ter um crescimento de um outro país dentro da própria empresa. Como é que eu faço isso? De uma outra área e não tem alguém que o substitua. Então eu sempre fiz esse pensamento. E eu sempre me frustro, foram muito poucas vezes na vida, de que eu tive que sair por alguma nova missão, não necessariamente da empresa, e eu não tinha alguém ainda 100% pronto. Eu tinha alguém encaminhado, mas não estava 100% pronto. Mas o maior orgulho nessa posição é que eu nunca precisei contratar alguém de fora para me substituir. Que bacana. Por quê? Porque quando você traz alguém de fora, um dos pontos que eu mencionei que é o mais forte é a cultura. Você pode ser o melhor cara do Banco X e trabalhou lá 30 anos e ser o melhor profissional. Só quando você vai para o Banco Y, pode ser que isso nada aconteça. Porque o Banco Y tem outra cultura. Aquilo que você fazia lá, nadava de braçada, tinha competência, conhecimento, ele vale muito. Só que aqui é diferente. Porque aqui não te dão a mesma importância, a mesma carta branca, talvez, a mesma liberdade de trabalhar. Então não é simples assim. Então eu sempre busco fazer com que as pessoas se formem dentro da mesma estrutura. Então, líder formando líderes, né? Isso é um ponto importante. Citei da governança, né? Não dá mais para você viver num mundo onde você faz as coisas de qualquer maneira, né? Onde você... vamos fazer aqui, não vamos emitir a nota, ou vamos tentar dar uma pedalada aqui no imposto. Em algum momento você vai ser pego, tá certo? Se é justo pagar tanto ou não, é uma outra discussão. Mas o que nós estamos discutindo aqui é que já que eu tenho que pagar, eu tenho que cumprir, eu tenho que ser governante, eu tenho que tenho que compliance muito em dia, né? E uma outra coisa que eu acho que é importantíssima, né? Eu até já citei, que tudo que você for investir, não só em tecnologia, o que aquilo vai trazer de bom, de bem para a sua empresa,
para o seu time e para os seus clientes. Se de certa forma aquilo não vai ser bom para os três, é melhor não fazer. Ou fazer num outro momento que talvez isso se encaixe melhor. E não é porque está todo mundo fazendo. Isso é muito comum. Eu converso muito com a minha equipe, né? Já faz muitos anos que eu felizmente sou líder, acho que quase desde quando eu me conheço por gente, com exceção do primeiro trabalho, depois eu fui ser oficial do Exército, então de lá para cá eu sempre tive um cargo de liderança. Mas há uns 2 anos eu ouvi uma entrevista do dono da Amazon, né? O Bezos, e ele disse uma coisa que para mim foi importantíssimo. Ele disse: eu nunca dei tanta importância ao concorrente como eu sempre dei para o cliente. Eu falei, malandro, olha lá, porque se ele tivesse olhado só para o concorrente, ele não teria criado a Amazon. Uma livraria virtual não teria criado a Amazon. Verdade. Ele criaria uma livraria física. Exato. Nos melhores pontos do mundo para poder ter um espaço lá. Como criou, por exemplo, a FENAC, que era uma grande livraria, depois virou uma loja de departamentos com exceção de roupas, que era uma empresa francesa maravilhosa. Chegou a ter no Brasil, em alguns shoppings, em alguns lugares. Essas empresas acabaram. E a FENAC poderia ser uma grande concorrente da Amazon. Né? Mas o que a Amazon fez? Ela não olhou para o concorrente, ela olhou para o cliente. Falou, poxa, o que o meu cliente quer é isso. Ele não quer uma livraria que ele vai tomar café. Porque tomar café, ele vai na cafeteria. Então, se você olhar esse momento de Amazon e cafeterias, é exponencial as duas coisas. As cafeterias explodiram de ter, né? Se a gente descer aqui no prédio, vai ter centenas delas em, sei lá, em 1 quilômetro. Por quê? Porque as pessoas querem tomar café, querem conversar. Exato. Elas não querem ler e não conversar com alguém. Ler ela em casa, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto das empresas entenderem que elas precisam ter cultura forte, pensar em como eu posso fazer melhor para o meu time, para os meus clientes, para a minha empresa, para a minha organização, né? Fazer com que eu possa ter a visão de futuro, de entender como é que eu posso chegar mais longe através do que eu faço para os meus clientes, né? Então, é um conjunto de fatores muito mais sérios do que simplesmente uma fala só. Poxa, e aí dentro dessa sua fala toda, que foi incrível... Obrigado. Eu brinco e falo que aqui é um MBA. Isso é verdade. Daí para cá e daqui para aí, com certeza. Aí tem uma parte que você falou lá, a questão que o planejamento é importante, mas não é só planejar, tem que executar. Né? De toda a sua fala, eu captei bem essa daí também. Eu dou até um exemplo prático, né? Do planejamento e execução. Planejamento. Eu penso em escrever um livro. Já deve estar na 1000ª tentativa. Você está ali na sua mente, que você pode estar escrevendo e tal, está ali planejando, enfim. Mas você não lança o livro. Exatamente. Então não adianta. É muito esforço no planejamento sem execução. Sem execução. Então eu achei fantástico. Eu lembrei dessa questão do livro. Por mais que eu já seja também um escritor, né? Mas tem um outro que eu estou escrevendo, que eu lembrei disso. Eu estou planejando, mas não sai do papel. Então tem que fazer ele sair do papel, senão não adianta. Então não adianta, né? Legal. E aí, em cima desse contexto todo, né? E bacana quando você citou também essa questão de formar líderes ali, né? Isso é fantástico. Isso é incrível. Né? O prazer que é de você preparar uma pessoa para assumir o seu lugar. É incrível. Até mesmo enquanto você está ali, você formar... Algumas pessoas usam até o termo mini-líderes, não sei se isso é correto falar isso, né? Mini-líderes ali, né? Mas enfim, e preparar essas pessoas, porque um dia que você não estiver mais lá, ela assumir com competência ali. Exato. Porque você deixou a sua marca, né? Você deixou os seus valores ali, a sua expertise, né? naquele cenário ali, né? E aí, até dentro pegando esse gancho aí de formar líderes, né? Quais competências e habilidades serão mais dominantes para esses líderes aí para o futuro, Diógenes? Que dica você daria aí nesse sentido aí de competências e habilidades para essas pessoas que elas precisam desenvolver? Olha, eu tenho um artigo e eu também faço uma palestra sobre até uns 8 meses atrás eu falava sobre o AAA, né? Os 3 As. Agora eu já acrescentei um quarto, então ficou os 4A, né? Que é agilidade. E aqui não tem uma sequência certa. Agilidade. Né? O líder precisa ser ágil. Precisa ser ágil
porque as decisões não dá mais para você esperar 10 dias, porque as coisas podem ter mudado significativamente. Você precisa estar alinhado com os seus propósitos, com os seus valores e os da empresa e dos clientes com quem você trabalha e das pessoas com quem você trabalha. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de um determinado tipo de situação, não trabalhe com esse tipo de situação. Porque lembra que a gente falava de felicidade? Não vai te trazer felicidade, ao contrário, vai te deixar infeliz porque você vai acordar todos os dias mal-humorado porque você vai fazer coisas que você não gosta. Então, alinhamento. A outra capacidade que o ser humano tem que ter, e o líder mais, é de adaptação. Ele tem que ser muito capaz de se adaptar. Não é? Darwin já dizia que o mais forte não é quem vence é quem mais se adapta. E olha quantas necessidades de adaptação a gente teve, né? Você brincou das nossas idades e tudo mais. Eu sou da geração... É uma zona de cinza ali entre Baby Boomer e X, né? Mas eu falo sempre, né? Eu não tive nenhuma grande dificuldade para passar por todas as coisas que houveram no trabalho. Poxa, eu vivenciei o fax. Primeiro o telex, depois o fax, depois o e-mail, depois todas essas mudanças, né? E o que me fez chegar lá foi a capacidade de me adaptar. E como é que eu me adapto? Me adapto pensando sempre naquilo que já foi dito por Heráclito 500 anos antes de Cristo. A única constante é a mudança. Sim. Então, se eu não aceitar que as coisas mudam, eu mudo. As minhas células mudam. As minhas esposas, as minhas filhas, os meus parentes, os meus amigos, o meu trabalho, o negócio que eu estou, se eu não acreditar que isso muda, eu vou ficar parado. E eu parado vou ser um alvo fácil para todas as questões. E o último A que eu acrescentei recentemente é o de antecipação. Não dá mais para você ficar esperando a mudança chegar. Você tem que ir ao encontro dela. Porque ela vai vir. Hoje, amanhã, depois, ela virá. Então, de vez em você ficar esperando ela chegar, vai para cima dela. Encara essa mudança, porque ela virá. E virá de uma forma que, às vezes, surpreendentemente negativa. Exemplo da Covid. Sim. Certo? Claro, teve pontos positivos depois. Sempre tem, depois de uma guerra, sempre tem pontos positivos, se a gente for analisar até a história da humanidade. Mas, será que a gente precisava passar por isso para não perceber que talvez chegasse aquilo? E essa tal da incerteza. Então, como é que eu vivo incerto? Eu preciso descobrir como antecipar essas coisas, criando o quê? Cenários. Sim. A, B, C, D. Não parar plano A e plano B. Plano A e plano B é mortal. Você tem que estar no Z já. Para você entender que qualquer coisa que der errado, você tem uma saída minimamente pensada, planejada, mas que você vai ter que executar. Então, eu entendo que isso, para mim, o 4A aí são as coisas, né? Agilidade, alinhamento, adaptação e antecipação. Isso é fantástico. Isso é um artigo que você escreveu? É uma palestra que eu faço. Mas tem artigo ali? Tem. E onde que encontra esse artigo? Bom, aí? pode me perseguir, né? Ou seguir lá no LinkedIn, No né? LinkedIn tem. Tem. O LinkedIn é Diógenes Carvalho Lima, é muito fácil. Acho que não tem nenhum Diógenes Carvalho Lima lá. Tem o Instagram, mas o meu próprio site é diogenes.lima@.com.br. E, claro, né, não deixar de seguir aquela empresa que faz eu poder estar aqui, que é a Novitar, né? Todas as nossas redes sociais é Novitar Restaurantes. E aí você está no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no Google. Então, por favor, não deixe de seguir a gente lá. Eu comentei porque eu achei fantástico aí esse conteúdo que você trouxe nesse seu artigo aí, viu? São realmente competências e habilidades necessárias mesmo, né? Mas a gente também pode acrescentar mais uma aqui. Veja se faz sentido, Diógenes. Até essa questão aí da questão dessas mudanças a todo momento, da pressão que existe, né? Ainda mais com a tecnologia, com a IA avançando cada vez mais, né? O que você entende por, de repente, também a pessoa adquirir ou desenvolver a inteligência emocional? Fundamental. É óbvio que tudo isso só é possível se você tiver algumas inteligências, não é? E, na verdade, essas inteligências existem. No fundo, é mais como você as administra, né? Então, inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência de raciocínio, né? Inteligência relacional, por exemplo. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Né? Então, todas elas são muito fundamentais, são importantes.
A inteligência emocional ela ganhou muito ponto e muito peso, e com razão, exatamente por conta desse desgaste que a gente vem tendo na sociedade, principalmente por conta do que você citou muito bem, desse mundo muito dinâmico. Né? O famoso o mundo VUCA, o mundo Bunny, agora tem o Fluid. Então, gente, o que não vai parar de ter é mudança. É mudança. Então você precisa. Agora, como é que eu posso controlar um pouco melhor, na minha visão e da forma como eu atuo, às vezes, sobre a inteligência emocional, né? A principal delas é o autoconhecimento. É saber da sua capacidade para concluir, Sim. começar e concluir certas coisas. E se tem algum gap, buscar esses gaps. Não tenha vergonha de querer melhorar. Verdade. Né? O famoso lifelong, de você aprender o tempo inteiro, faz muito sentido. Por quê? Porque se você ficar parado, você já vai ser ultrapassado. Então, esteja aprendendo o tempo inteiro sobre as coisas, sobre você, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, aquilo que você precisa desviar, um caminho que não te deixa muito feliz, desvia Sim. o caminho, faz por outro. Ah, mas eu vou gastar 10 minutos a mais, acorda 10 minutos mais cedo. E sucessivamente você vai encontrar soluções, pequenas coisas, que vão fazer com que o seu dia seja melhor. Então, o emocional é algo de capacidade de controle, né? Então, se você conseguir isso, que não é fácil, Não é fácil. às vezes precisa de ajuda, Sim, né? sim. Não diria nem só de mentor, de coaching, precisa às vezes de uma ajuda de um psicoterapeuta, Sim, e sim. que é importante. Sim. Nem sempre quem faz psicoterapia é louco, tá? Não, Às vezes mas nem sempre. Não. Né? Então é importante isso. É. Então é importante se conhecer, saber onde estão os meus gaps e o que eu preciso fazer para melhorar para mim, para poder melhorar para os outros. Sim. É o que acontece no avião. Se a cabine despressurizar, primeiro coloque a máscara em você, para depois você colocar a máscara no outro. A gente às vezes quer ajudar o outro sem estar sendo ajudado por nós mesmos. Jorge, verdade. Então esse é um ponto você trouxe muito bem, a questão da inteligência emocional é fundamental. A inteligência emocional, nesse caso dos 4 As, ela pode estar muito conectada, principalmente com a adaptação. Sim. De entender Sim. aonde eu preciso me adaptar. Agora, uma coisa é certa, não se banalize, não se machuque para estar em algum lugar que você não queira estar. Não faça isso. Não estou falando aqui para você que está infeliz no trabalho, que você saia hoje e jogue tudo. Não. Mas faça como os macacos, né? Ele só solta os membros quando ele está com outro membro seguro num galho. Mas não fique num lugar que você é infeliz. Não fique. Porque você vai estar fazendo um mal absurdo para a tua vida, para as pessoas ao seu redor, Sim. seus familiares, seus amigos, né? E não vai estar entregando aquilo tudo que você pode entregar, que é o melhor que um ser humano pode entregar, em cada um com as suas capacidades, com aquilo que foi dado, para que ele possa atingir o melhor do resultado para ele e para a empresa. É isso aí, perfeito, magnífico. Estou Obrigado. falando que é uma aula aqui, né? A gente aprende aqui, né? A Renata está aqui no estúdio aqui com a gente, né? Do marketing. Gratidão, Renata. Fantástico, Jorge, fantástico. E realmente tratar de inteligência emocional e, como você falou, de autoconhecimento é importantíssimo. Saber quem sou eu, o que eu posso melhorar, até para me identificar os gaps e corrigir, melhorar a rota, por exemplo. Isso, com certeza. Como você bem falou, né? Você já tinha falado sobre isso, até em relação por exemplo, a Amazon, que ela não seguiu ali os concorrentes, ali a tendência. Fez algo transformou, fez algo novo. Então você acredita que é importante, é necessário ter essa visão de transformação? Ah, com certeza. É assim, olha, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. Quando as pessoas me procuram para uma mentoria, se ela não sair transformada daquelas sessões todas que a gente fez, o dinheiro não valeu, né? Porque você absolutamente não fez com que essa pessoa pudesse também transformar outras pessoas. A partir do momento que você transforma só para você, é muito bom. Mas quando você começa a transformar para os outros... E aí tem uma coisa que você conhece bem, porque também é como eu, professor. É raro o aluno voltar depois de uns 8 anos dizendo, professor, foi com você ou com fulano que eu aprendi tais e tais coisas e hoje eu estou aqui numa posição X. A gente não consegue, como professor, identificar o quanto de impacto a gente vai trazer para a vida de alguém numa aula que às vezes você falou 10 segundos, 15 segundos, não foi a aula inteira.
E aquilo gerou um impacto emocional e de querer buscar algo diferente por conta de uma palavra ou por conta de uma cena, né? Então, o impacto que isso causa, a gente nunca vai saber. Verdade. E eu tive a condição de viver isso porque eu tive um professor sensacional na faculdade. Eu aprendi com ele matemática financeira e planejamento orçamentário e escrevi um livro chamado Planejamento e Controle Orçamentário. Isso foi em 1992. E voltei com o livro para presenteá-lo. Ele já era um senhor, porque ele já deveria ter naquela idade, nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás, seguramente ele já tinha ali os seus 65 anos. Professor Japir, não esqueço até hoje. E quando eu entreguei o livro para ele, esse senhor desabou de uma forma assim que eu nunca imaginava. De tanta felicidade, porque ele disse exatamente isso. Quantos passaram por aqui? Centenas. Mas quantos voltaram? Então, quando você transforma alguém... Isso é forte, muito hein? forte, porque quando você transforma alguém, essas pessoas não saem de perto. Eu faço isso com muita tranquilidade. As pessoas com quem ao longo dos anos eu me aproximei ou elas se aproximaram de mim, independente do quanto foi, se foi uma mentoria, se foi um bate-papo, um café, um encontro, um esbarrão, de verdade, eu sinto que essas pessoas gostariam de continuar perto, assim como eu também me sinto bem perto delas. Então, tudo que você puder fazer, né, no sentido de impactar as pessoas, transformar as pessoas, eu acho que esse é o que você tem que fazer. Poxa, fantástico, fantástico, Jorge. E eu queria que você, até pela sua experiência aí na Novitá, restaurantes empresariais, né? Fale sobre a Novitá. O que para você tem sido uma forma de sucesso? Primeiro, pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto positivo de quem trabalha com serviços, né? Então, tudo aquilo que eu falei sobre as pessoas, lá a gente pratica. Você acerta sempre? Mentira, não é possível. Porque às vezes você não está bem, a gente também perde entes queridos, a gente também tem frustrações, todos temos, né? E imagina numa coletividade com mais de 1.000 pessoas, isso potencializa ainda mais, Sim, né? sim. Mas quando você pensa em empresas que unem áreas, que tentam fazer com que as coisas sejam mais uníssonas, as coisas são mais fáceis. Sim. Porque as pessoas se respeitam mais, as pessoas colaboram mais, elas são menos competitivas, elas não querem simplesmente encontrar a culpa em alguma coisa ou em alguém, né? Então isso é um ponto que eu acho que é um dos grandes pilares do nosso sucesso. O outro é a transparência e a seriedade. Se eu não consigo te entregar, eu não vou te vender. Porque eu prefiro não te vender por 1 milhão de razões do que eu te vender e eu ter que perder essa relação de credibilidade que eu criei ao Isso é longo dos anos. importante. Isso tanto a empresa, então os acionistas têm esse pensamento, nossos diretores temos esse pensamento e nossas equipes também. Que bacana. Então se eu não posso te atender, eu preciso de um copo gelado. Não consigo te atender com um copo gelado, eu vou dizer que eu não consigo. Isso faz a diferença. Se ele quiser, a gente vai encontrar várias soluções. Sim. Colocar gelo, colocar uma água gelada, instalar um refrigerador. Nós vamos buscar uma solução. Mas dizer que eu vou fazer algo que eu não vou, isso a gente não faz. Então, Fantástico. esses são os 2 pontos. E tem um ponto mais técnico, vamos chamar assim, que está mais ligado à comida, né? Que é a gente sempre buscou ter uma refeição mais próximo daquilo que é caseiro. É claro que no nosso volume, tudo que você puder comprar industrializado, ultraprocessado, ele vai ser mais prático, mais fácil. Mas em compensação ele deixa tudo com o mesmo sabor, né? Porque o pó, por mais que ele identifique que aquilo é para sabor peixe, né? Sabor, né? Sabor peixe, sabor camarão, sabor não sei o quê, ele tem alguns ingredientes que é o mesmo. Então a base é a mesma. Então muito provavelmente você está comendo um frango com gosto de camarão, camarão com gosto de bovino, um bovino com gosto de porco. Então a gente optou em não ter isso. Então os nossos temperos são os mais naturais possíveis. Como que a gente, por exemplo, alho? Porque seria desumano descascar tantos alhos. Então a gente compra ele já sem a casca. Mas ele é íntegro, ele não está amassado, ele não é um purê que você vai ali facilitar a sua vida. Cebola, a gente compra ela já higienizada, mas ela vai ser fatiada. Ela não é aquela cebola que já veio processada, já veio pronta, ou está num tempero. Então a gente se preocupa muito com essas questões, porque aí faz com que aquela alimentação, que às vezes é 40 minutos que a pessoa tem,
E pode ser a única refeição dela Sim. seja a mais saudável possível, não em termos de saúde, porque o produto químico tem algum problema, mas muito mais por uma questão de prazer e satisfação. Fantástico, Diógenes. Uma pena que nosso programa aqui já está terminando, viu, Diógenes? Mas assim, reforce novamente aí as redes sociais, tanto a sua como da Novitar, né? Por favor. Tá bom. Bom, no caso da Novitar, todas as nossas redes sociais são Novitar Restaurantes, então vocês vão encontrar isso no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, né? No Facebook. A gente tem lá algumas distinções do como a gente atua em cada uma dessas plataformas. E no meu caso é Diógenes Carvalho Lima para o LinkedIn e Lima Diógenes Carvalho para o Instagram. Maravilha. E que você precisa voltar mais vezes aí, viu, Diógenes? É só convidar, a gente vem, não faça isso. Não faça... Gratidão mais uma vez, viu, Diógenes? Quero também agradecer a toda a nossa audiência e nossos apoiadores, a BRH Brasil, a APG Portugal e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitar Restaurantes Empresariais, a Remunerar Consultoria e o RH Max. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.